This call is now being recorded. Oh, this call is now being recorded. Ok, tá, podemos começar então. O tema de hoje é a culpa na criação de cena. Não sei se você quer fazer algum comentário, Iro, sobre esse assunto. Não, primeiro eu vou fazer a abertura, né? Boa noite a todos vocês aqui que estão mais uma vez conosco nessa live, né? A gente discutir, aprender, enfim, esclarecer algumas dúvidas sobre a culpa na criação da cena, ou na construção, enfim. Né? Aí eu botei assim, ó, o que isso pode acontecer, né, dentro desse processo? Aí vem a autopunição, não aceitação do erro, entre aspas, a frustração do dever não cumprido, trabalhar o tempo, entender a construção do personagem, quais os mecanismos disso tudo, né? Como é que a gente pode processar tudo isso para a gente não sofrer, determinar o tempo, né? Às vezes a gente tem esse processo do tempo, né? Eu preciso concluir isso agora para depois não sofrer logo em seguida. Então dentro da cena a gente tende sempre a ultrapassar o limite dessa construção, né? Por quê? Pela ansiedade, por uma série de fatores. Eu acho que eu vou deixar um pouco agora para o Newton dar o início, para dar continuidade nesses tópicos que eu coloquei aqui. Mas eu acho que a Marília está querendo falar alguma coisa, Iro. Não sei, Mari? Ela está só ouvindo agora. Tá. Não é nada, eu acho. Vai, Newton. Quem é que trabalha aqui no coisa? Aqui as pessoas que estão assistindo, entendeu? Mas agora eu posso... Vai, Newton, se tu quiser começar. Bom, primeiro assim, né? Culpa, né? O que quer dizer culpa, né? Culpa é, em primeiro lugar, a gente se considerar errado em cima de alguma determinada situação, né? Então, a culpa sempre é muito cultural, né? A gente tem essa cultura de punir os outros culpando os outros, né? Ou seja, volto àquela velha história de que não podemos experimentar nada sem ter a certeza absoluta que vai dar certo, né? E isso, quando não dá certo, nós nos enchemos de culpa. E esse treinamento a gente recebe desde pequeno, né? Desde nos primeiros andamentos da gente, a gente vem formatando culpas no sentido de não poder experimentar nada, né? Que eu sou totalmente contrário a isso, a gente é contrário, o nosso processo é contrário a isso, mas é isso que acontece, a gente está sempre sendo alvo de um comentário negativo sobre uma atitude que a gente fez, experimentou, não funcionou, não deu certo, nos colocamos como culpados. E muitas vezes somos acusados de culpados. Então, todos os nãos que a gente recebe, todas a nota baixa que a gente tira na escola, tu não estudou o suficiente, a professora ela é sempre perfeita, né? Ela sabe dar uma aula, ela sabe fazer o aluno entender tudo, né? E, na realidade, às vezes ela é péssima professora, não em termos de conhecimento, mas em termos de didática, porque tem gente que nasceu para dar aula e tem outros que dão aula para ganhar dinheiro, porque não sabe fazer outra coisa. E isso, muitas vezes, dá problemas sérios de traumas, de gente não continuando o seu estudo porque se sente culpado, se sente incapaz, se sente não vou acompanhar, não consigo. Eu tenho uma prima minha que eu quero muito bem, a Júlia, e ela foi um evento muito curioso, isso, que ela a vida toda ela ficou sabendo que ela era péssima em matemática, que ela não dava para matemática, talvez nem soubesse somar e dividir, ela era formada em geografia. Até que um dia ela ficou diretora de uma escola, né? E foi obrigada a assumir toda a parte administrativa da escola, a parte de contabilidade, tudo, e ela resolveu e fez e tal, e as duas, ela e a colega dela, que eram as burras da matemática, né?
tiveram que assumir, ela é a vice-diretora, e quando levaram para a Secretaria de Educação para mostrar o relatório, foram as únicas que o relatório estava perfeito. E aí ela descobriu, mas pera lá, então eu sou boa em matemática, eu não sou tão ruim assim. Né? E assim acontece conosco em várias situações. Eu dei esse exemplo porque a gente, quando se depara livremente ou obrigatoriamente, né, em cima de um processo que a gente precisa resolver, mas a gente se acha incapaz, e quando a gente vê que resolve aquele problema, nós nos sentimos profundamente felizes e realizados. Então, o nosso treinamento, a busca do nosso treinamento, é fazer com que as pessoas se permitam experimentar, sem a cobrança do certo e do errado, e principalmente sem a fixação da culpa. Né? Porque nós temos isso e é feio fazer, né? A gente diz é feio, e esse feio dói lá na alma da gente, né? Porque aí a gente mostra que não foi capaz. Então, a culpa é um elemento que imediatamente vai na criação da cena. Né? Quando nós vamos criar uma improvisação e não estamos preparados, nós olhamos e dizemos, eu não sei o que eu vou fazer. Né? E quando eu digo eu não sei o que eu vou fazer, no cérebro está passando milhões de informações, mas nenhuma delas está sendo aceita por nós pelo medo, né, de sermos culpados ou sermos, como é que a gente diz, condenados à morte por não ter feito ou realizado aquilo de acordo com o que foi solicitado. Então, nós temos muito isso. Né? E quando a gente cria, né, eu acredito nisso, que a criação ela não pode ter limite, senão ela deixa de ser criação. Né? Ela tem que ser uma experimentação livre, ela tem que estar aberta a qualquer possibilidade. Né? Porque se ela não estiver aberta a qualquer possibilidade, nós não podemos seguir adiante, a gente vai se bloqueando e não consegue ultrapassar os nossos limites. E é tão gratificante, maravilhoso, quando a gente ultrapassa os nossos limites, quando a gente se dá conta que até minutos atrás, ou meses atrás, a gente não tinha coragem de enfrentar uma plateia de 4 pessoas, e hoje a gente consegue enfrentar uma plateia de 200, 1000 pessoas sem problema nenhum. Isso é maravilhoso. Por que acontece isso? Porque nós começamos a diminuir aquela censura prévia que nós já fizemos antes de começar a trabalhar. Então, eu tenho um exemplo também maravilhoso, que aconteceu com uma aluna. O pai dela era muito rigoroso, a família era rigorosa, e ela devia ter, eu acho, em torno de uns 35, 34, 35 anos, ou um pouquinho mais. E nós fizemos umas improvisações e tal, e tinha uma determinada improvisação que ela tinha que se ajoelhar na frente. Era uma improvisação, se ajoelhar na frente de um rapaz, né? E oferecer uma rosa, né? E aí todo mundo fez. Quando foi a vez dela, ela disse: não, eu não vou fazer isso. Qual é o problema? Ela disse: não, eu fui criado que o homem não recebe flores, e principalmente uma mulher ajoelhada aos pés de um homem para dar flores. Não, mas ele não, um momentinho, não é um homem e uma mulher, é um ator e uma atriz. Aqui não tem o símbolo do masculino e do feminino. Pode ser uma outra mulher e tu está ajoelhada dando a flor. É uma improvisação da sequência de uma série. É uma ação, né? É só uma ação. Não, ela pegou, não fez, e se sentou na plateia e ficou só observando o resto da aula, porque ela ficou muito chateada, muito indignada e muito ultrajada por esse fato. Então, vocês imaginem a carga de permissões e de culpas que ela carregava dentro dela, né?
Até que se trabalhou muita coisa, no final do ano ela já estava aceitando uma série de coisas e se permitindo uma série de coisas, mas muito bloqueada, né? E esses bloqueios a gente leva para o nosso dia a dia. E aqui eu sempre digo, teatro não é uma terapia, não é um curso de terapia, mas é terapêutico, né? Porque ele trabalha exatamente esses medos, essas angústias, essas dúvidas da nossa capacidade, porque nós, para dominar as pessoas, eu acredito nisso, agora eu vou falar mais abrangente, né? No momento que nós temos medo e culpa, nós podemos facilmente ser dominados. E quando a gente não tem medo nem culpa, a gente vai eliminando isso do nosso cardápio diário, a gente vai ficando mais livre, porque a gente vai tendo coragem de dizer as coisas. Se tu achar que não funciona, eu não vou discutir contigo para te convencer que tu está certo ou está errada. Só quero que tu respeite a minha opinião, né? A minha opinião. E esse respeito como é importante, né, professor? Exatamente, porque é no momento que tu respeita o outro, tu dá a oportunidade ímpar de aprender novas coisas e novas visões, porque às vezes tu estás focado num determinado ponto e não consegue ampliar o teu conhecimento. Aí vem alguém com uma ideia contrária e te expõe aquela ideia, e ela tem outras justificativas e outros caminhos a seguir, nossa, tu amplia, né? Diz, meu Deus, mas eu também posso optar por aqui, eu também posso visualizar desta forma, né? E assim eu acho que, por isso que dizem, é um assunto antigo, né? É um ditado antigo, religião, política e futebol não se discute, né? Porque não tem como se discutir esses tipos de coisa, porque cada um tem o seu valor, tem o seu conteúdo e tem religião, e tem a sua forma de pensar e a sua cultura inserida naquilo ali, né? Como é que eu vou dizer que gafanhoto frito é igual a camarão se eu nunca provei? Mas lá na China eles comem gafanhoto frito, tiram as perninhas do gafanhoto, como a gente tira as perninhas do camarão quando faz o camarão frito inteiro, né? E come, é uma delícia, e ele fica cor-de-rosa, né? Então, isso é muito importante nós termos essa serenidade de ir para a criação de qualquer coisa, né? Mas principalmente da cena, livre dos nossos preconceitos, né? Não é, quando a gente fala preconceito, a gente já imagina preconceito de negro, de branco, homossexual. Não, os preconceitos são conceitos antecipados que a gente tem de uma determinada coisa que a gente acha que não é correta ou não é a melhor, né? E a gente é cheio disso. É por isso que eu boto assim, a culpa pode trazer muitas justificativas. A gente tenta justificar algo que possivelmente não deu certo por causa disso, porque eu, no passado, era desta forma. Então, tu monta todo um processo de justificativa pelo lado que tu pode tirar tudo isso aí e dar continuidade na construção, entendeu? Exatamente. Deixa escorrer. Mas eu acho que essa coisa da justificativa é de autoproteção. A gente busca isso como se fosse uma autoproteção. Tipo assim, eu não dou flores para o homem porque eu sempre aprendi que quem dá flores quem dá flores é o homem para a mulher, entendeu? Então, tem essa coisa muito enraizada, sabe? E ali a gente vê um ponto que é uma justificativa muito plausível dentro daquela construção daquele pensamento, cultura, né? E é também, acho que é uma coisa que o Newton ia falar, é a questão da culpa, é tu encontrar uma culpa num outro, é culpa da cultura que me ensinou isso. Exatamente. Eu me lembro que um dos choques de cultura que eu vivi, que nunca foram poucos, não sei se eu me expus demais ou alguma coisa assim,
foi uma vez na Suíça de oferecerem carne de cavalo e eu dizer, não, tá louco? Não como carne de cavalo? Como é que eu vou comer um cavalo? E eles disserem, mas tu é de origem suíça, como é que tu não come? Então, deu ter o preconceito contra aceitar e eles terem um preconceito contra, né? Mas a tua família, tu não valoriza a tua família. Então, os dois terem daí olhar. Valoriza a cultura, né? A cultura da tua família é comer carne de cavalo. Como é que tu não come? Exatamente. Né? Como é que eu digo, gente, eu nem sabia que se comia isso. Então, é também da gente aceitar, aprendizado e aceitar essa nova experiência. Pode ser o grilo, pode ser o cavalo, pode ser o cachorro, né? Também. Eu tenho uma amiga minha que é descendente de coreano e para ela é super normal fazer sopa de cachorro. E no Brasil tem fazendas que criam cachorro para vender para frigoríficos de fora. O Ítalo estava comentando aqui, ó, que o processo requer confiança apesar do medo. Ítalo, tu quer fazer algum comentário agora com a gente aqui antes da Isabel falar? Ítalo, não sei se ele está na sala ainda, deixa eu dar uma conferida. Não, o que eu queria falar é que assim, o medo eu acho que faz parte do processo, né? A gente tem milhões de medos, vocês estão me escutando, não? Estamos escutando. Acho que o processo, a gente sempre tem medo, a gente tem medo de entrar em cena, tem medo da estreia, tem medo, sei lá, os medos eles fazem parte, né? Mas eu acho que dentro do processo, com relação principalmente ao diretor ou quem está ministrando uma oficina, né? Existe a coisa da confiança, né? Se tu não confia, né, não tem como, né? Superar qualquer coisa, né? A gente se expõe porque a gente confia, né? Então a gente tem que ter uma abertura para experimentar certas coisas, né? E aí tu tem que confiar. Se tu não confia, né? Tá no lugar errado, né? O teatro, acho que em parte é confiança e tem a questão de tu ultrapassar limites, né? É que tem também a confiança em nós mesmos, né? De saber que não importa onde tu esteja, tu vai te resolver bem, né? Eu acho que sim, mas Não, mesmo que dê errado, faz parte, entendeu? Confiar, Tá bom. né? Nilton? Confiança tanto no diretor como no grupo, né? Senão Sim. tu acaba não te expondo, porque vem censuras, vem comentários desagradáveis, vem risinhos e vem pronto. Aí tu te bloqueia e não vai adiante. Então precisa, como tu disseste, ter essa confiança. Eu acho que o Miguel quer falar alguma coisa, né? Sim, eu ia chamar ele agora. Miguel, se tu quiser, tu tá com o microfone fechado ainda. Agora abri. Tá. Tem barulho e posso incomodar, não é? Sabe que eu tenho dúvidas enormes. Eu presto muita atenção ao que Newton normalmente fala. E ele falou de culpa, não? A culpa. Mas eu acho que existe culpa quando há intenção. Eu vou fazer um dano, eu quero fazer um dano. Aí eu posso sentir culpa, sou culpável, sou culpado do fato. Agora, quando no teatro eu tenho ouvido falar, quando a gente erra, não é culpa, pode haver vergonha, porque errei. Mas a culpa é uma coisa um pouco difícil de ser assumida se não há intenção de gerar um ato que possa gerar algum dano. Porque normalmente culpa é quando eu faço um dano. Se não faço dano, e se eu faço dano por um erro, eu não vou pedir desculpa, nem vou pedir perdão. Eu vou pedir, Newton, não vou dizer desculpa, vou dizer, Newton, lamento muito, não acontecerá de novo. Pronto. Porque se eu vou e peço desculpa para qualquer um, digo, Newton, me desculpa. Não, não te desculpo. O que eu faço? Então, guarda teu desculpa. Então, para que peço desculpa? Se não é dada, não vou respeitar. Então, muito lamento, não vai acontecer de novo. Então, outro dia estava lendo, estava entrando num site aí, e achei estranho, mas eu acho que vai justo o que Newton está falando. Diz assim, por favor, digite o nome que você usa na vida real. Isso é para o teatro. Na vida real eu sou Miguel. Agora no teatro eu posso ser qualquer um. Exatamente. Posso ser qualquer um. Está genial. Bote o nome, escreva o nome que você usa na vida real. Claro, minha vida real é Miguel sempre, não é? Mas eu acho que no teatro, aí tu pode ser, não sei lá, Greta Garbo, eu posso ser, que sei eu, Hitler, posso ser Marco Polo, posso ser um anjo difícil, mas posso ser qualquer coisa. Posso ser qualquer coisa. Então, eu acho da culpa,
Está certo, a gente se sente culpado. Mas eu acho que não é culpa. Porque a gente não é responsável por fazer. A gente erra, tudo bem, tá? Lamento muito, ok? Pá, tudo bem. Vamos tentar consertar. Mas eu vou tentar, como eu não tenho, assim, intenções de fazer dano, eu não posso carregar culpa. Posso carregar com fracasso. Digo, vou resolver, vou fazer de novo. Este caminho não está certo, vou fazer outro. Tá? Mas, hein, Miguel, a gente não está só falando da culpa que tu carrega em ti. Ah, fiz isso, eu sou culpado. Mas a culpa que tu projeta, que nem o Iro comentou, que tu projeta no outro. Ah, porque os meus pais faziam isso, a culpa é deles. E daí agora eu não consigo, como é que é, me ajoelhar e entregar flores. Olha que ato bonito, sabe? Então, não só da que tu tem contigo. Porque às vezes a gente diz também, ah, lamento muito, não vou repetir. Mas a gente repete o erro se repete. Porque não é, que nem tu comentou, não é intencional. Então, tudo isso é que a gente quer abordar. Não, eu digo assim, a culpa, se eu tento fazer dano, aí sou culpado. Se eu erro, eu não tenho por que sentir culpa. E se, por exemplo, eu sou um cara que se divorciou 2 vezes, tá? Sou casado pela 3ª vez. Então, eu não vou falar mal das pessoas que moraram comigo, porque eu fui cúmplice. Claro. Eu fui cúmplice. Então, não posso dizer, ela teve a culpa, ou meu pai teve a culpa. Pô, tu teve culpa. Então, o que aconteceu? Eram 2 pessoas e que tu és santinho e a outra pessoa nada. Então, em todo caso, vamos dividir a culpa. Não é? Vamos dividir a culpa. Então, eu tento, sabe que, claro que eu tenho medo, eu me sinto culpado, mas eu estou tentando eliminar essas palavras de minha cabeça. Entende? Estou tentando eliminar, para poder realmente ser o que eu sinto que eu posso chegar a ser. Não é? Ah, tenho medo, ah, tenho culpa, ah, tenho medo. Pô, isso me bloqueia, como disse. Agora estava falando Newton estava falando isso. Exatamente isso. Isso bloqueia. Pronto. Estava falando dessa moça que não se queria ajoelhar. Pô, mas eu me ajoelho, tá? Não tem problema nenhum, tá? Mas outra pessoa não consegue. Por quê? Não sei, preconceito. Não sei se são preconceitos ou conceito, porque ela na vida real não se ajoelhava. Então, é um conceito que ela tinha, um conceito ético. Outro dia estava lendo, desculpa que estou lindo, mas Newton, estava lendo linguística. A palavra ética e estética, não? Ética, no início, era digamos, conteúdo de uma coisa, e estética, como essa coisa se apresentava. Agora, quando tu carregas valores acima disso, aí a ética tem um conteúdo. É um filho de sua mãe, é uma boa pessoa. É escala de valores. Tá? Mas ética é com o conteúdo. E estética, como se apresenta isso. O conteúdo somos nós que votamos. Nossa ética, nossa moral, nós votamos isso aí. E aí entra a culpa, o medo, toda a história que eu estou falando. Desculpa, parei. Não, maravilha, obrigado pela tua colaboração, é fundamental isso. Eu acho que tu falaste várias coisas que são muito pertinentes. A culpa, normalmente, né, que nós estamos comentando, não é a culpa do malefício que a gente fez a alguém, né? Por exemplo, eu dei uma pedrada no cachorro, o cachorro morreu, é lógico que vão me culpar e eu, se tiver uma consciência daquilo, eu vou me sentir culpado. Mas o que eu acho que é importante, que nós carregamos várias culpas que nós mesmos criamos dentro de nós, de coisas que a gente, por exemplo, eu me culpo porque eu não dei muita atenção para minha mãe. Aí vou fazer uma cena com a mãe no leito de morte, eu me desabo a chorar, o ator criador se desaba a chorar porque ele lembra da mãe que ele não deu atenção suficiente e aí ele não consegue criar, né? Porque ele está travado naquele mundo que ele viveu. Então, é nesse aspecto que eu acho que a gente precisa se soltar e se perdoar, mas eu acho que não é a questão do perdão, mas mais a questão de não supervalorizar coisas que a gente já fez, né? A física quântica diz uma coisa que eu acho maravilhoso, que diz assim: nós não podemos alterar o passado, mas podemos modificá-los ele na nossa mente, ou ressignificar o passado. Ou seja, naquela ocasião, eu pensava assim, era o que eu conhecia, era o meu nível
cultural, era o meu nível espiritual, eu agi conforme eu tinha conhecimento. Agora eu não faria de novo. Bom, então libera aquela culpa no passado e começa, porque senão a gente se acumula de erros, né? E aí o erro sempre, na minha visão, talvez eu esteja equivocado, quando fala erro, né, é porque não tem outra solução, né? Um erro médico matou uma pessoa, não tem outra solução, não tem desculpa que se faça, não tem possibilidade de se refazer. Agora, toda aquela atividade que a gente pode refazer e ressignificar e reestruturar, ela já não é mais erro, ela é uma experiência, né? E aí já muda de figura. Eu acho que a Isabel tem bastante colaboração para nos falar sobre o nosso cérebro, né? A respeito desses engates que a gente cria e como é que isso funciona dentro dos nossos neurônios e das nossas áreas de atuação cerebrais. Não sei, Isabel, me coloca. Oi, certo, boa noite, pessoal, boa noite, Newton, Iro, Mari, todos vocês que estão agora presentes, então, é um prazer estar aqui novamente. Bom, esse tema, assim como... Tivemos saudade domingo passado. Sim, como no... Isabel, foi no mudo o teu microfone, desculpa. Isabel, tira o microfone do mudo. Meu microfone. Bom, pessoal, boa noite. Então, é um prazer estar aqui novamente. Assim como nos últimos encontros, nós temos falado sobre sentimentos e experiências bem complexas, não é? Então, entre esses assuntos, hoje nós estamos falando sobre a culpa na criação de cena, como várias questões que vocês colocaram aí, muito pertinentes, não é? Desde o início, até eu tenho algumas colocações para fazer. Eu posso falar um pouco sobre o que acontece no fundamento, a gente já tem essa introdução toda, excelente, né? Foi colocado. A culpa tem muita relação com a nossa experiência, com a nossa educação, com a nossa cultura, e tem todas as questões que foram ditas nos aspectos de eu sentir culpa ou não sentir culpa na vida, o que isso acarreta, não é? Então, no cérebro, o que eu posso colocar para vocês? Existe uma circuitaria que a gente já mencionou e agora ela traz para nós uma elucidação interessante nesse aspecto da culpa, que é a circuitaria da recompensa, o circuito da dopamina no cérebro. Então, a gente já ouviu falar de dopamina em vários aspectos. A dopamina está relacionada à hiperatividade, está relacionada à motivação, está relacionada à vontade de fazer de novo certas coisas, vontade de repetir aquilo, de fazer novamente uma experiência que normalmente nos trouxe recompensa. Então, o que a gente tem a dizer? A gente tem a tendência de aprender através da repetição. Tudo aquilo que a gente repete, a gente vai ter maior chance de armazenar na forma de registro de memória. Então, esse processo é a aprendizagem. O que acontece é que nesse processo todo, quando nós estamos envolvidos numa experiência, nós estamos agindo nessa experiência, nós temos, então, os efeitos da nossa ação. Então, por exemplo, se eu quero algo e eu faço algum sinal na intenção de pedir esse algo ou de tentar conquistar isso, e eu não consigo conquistar, eu tento mudar a minha estratégia. Como dizer, um sinal lançado no alvo certo gera o efeito esperado, mas se eu lançar no alvo errado, não vou gerar o efeito esperado. Ou talvez se eu não estiver usando o sinal certo. Então, o que acontece? A gente tenta, ao longo da vida, através de várias estratégias, como, por exemplo, a primeira delas é a imitação. A gente faz a imitação de alguma ação de outro ser que a gente viu, que teve um resultado que a gente gostaria de ter. Então, a gente vai lá e faz semelhante a esse outro ser. Se a gente não obtém o mesmo resultado, ou seja, o resultado esperado, normalmente seria uma recompensa para nós. O que a gente espera com a nossa ação? Espera a satisfação do nosso desejo. E isso pode estar envolvido em muitas e muitas atividades da vida. Quando a gente age com uma intenção, normalmente a gente tem uma prévia daquilo que a gente espera como resultado. E normalmente o que a gente espera é satisfazer o nosso desejo. Isso a gente chama de recompensa.
Então, ao longo do processo de aprendizagem, aquilo que a gente tem como resposta em relação a satisfazer o nosso desejo nos leva a querer fazer de novo. O que é a culpa, então? A culpa é a experiência da punição. A culpa vem através da experiência da punição. Seja ela a não obtenção de algo que vinha em função de satisfazer o desejo, ou seja, não pude satisfazer meu desejo, então a minha ação não foi resultante naquilo que eu esperava, ou, por outro lado, eu recebi uma punição, seria até uma experiência mais negativa ainda do que ficar no zero, ficar no mesmo que eu estava. Eu pude não receber o que eu queria e ainda perder algo que eu gostava. Então, uma punição pode ser algo que vai nos bloquear da vontade de agir de novo daquele jeito. O que acontece? Isso pode acontecer com espécies mais, digamos, simples, um aspecto considerado evolutivo do sistema nervoso. Espécies mais simples, como, por exemplo, sei lá, peixes, ou que tem um cérebro, que tem a superfície do cérebro menos desenvolvida que a nossa, que é a chamada córtex cerebral, né? A gente viu em outras imagens, outras lives, o cérebro consciente ou telencéfalo, a parte enrugada do cérebro. Nos peixes é liso, é bem menos desenvolvido anatomicamente. E também pelo comportamento a gente observa que os humanos têm uma complexidade maior. Então, uma experiência que pune a gente é uma experiência que, além de nos trazer a não satisfação do desejo, nos faz não ter prazer com aquele fim e ainda ter uma certa dor, uma perda que gera dor. O que acontece é que nós, principalmente nós humanos e os seres mais complexos, mais inteligentes, eles acabam desenvolvendo uma experiência relacionada a essa dor que faz com que armazene a experiência, a aprendizagem da punição, e isso leva a não querer fazer de novo. Então, quando a gente recebe aqueles não, que o Newton falou bastante, a gente vai introspectando esses nãos. Então, as nossas experiências que levam, as experiências, né, que levam a esses nãos, elas são normalmente inibidas por nós, reprimidas. Então, existem muitos estudos em vários aspectos, na neurociência, na psicologia, não é? Na psicanálise, que trabalham o que é o efeito dessa punição que nós temos em certas experiências da vida. Então, ter essa experiência que levou a uma punição faz com que a gente iniba o nosso comportamento. A sensação de não poder fazer de novo a mesma coisa que nos deu um ímpeto muito grande antes, essa trava e essa repressão, nos leva a uma sensação de fracasso ou de incapacidade que armazena em si a dor que nós podemos traduzir como culpa. Uau. Então, de várias formas, a gente pode transmitir essa sensação de culpa. E o circuito da recompensa, ou da dopamina, ele segue sendo bloqueado da repetição. Então, o que eu queria comentar era muito sobre isso. O circuito cerebral relacionado é o mesmo circuito esse da recompensa, numa aprendizagem que a gente chama de condicionamento operante, que é eu vou fazer algo e ter um efeito daquilo. Eu repito esse algo e tenho efeito. Quando o efeito é lesivo para mim, eu vou inibir a minha ação. Quando alguém a quem eu prezo muito me inibe dessa ação, vai causar em mim mais dor do que se eu mesma tiver tido uma ação que resultou em algo negativo. A sensação de culpa está muito relacionada à emocionalidade em nós. Então, o que eu tinha dito para vocês? A gente tem a repressão do comportamento que levou à insatisfação final. Só que a culpa está relacionada não só à cognição, não é só o entendimento, o raciocínio de não querer fazer para não ser punido, mas ela está carregada da emoção de ter causado algo negativo, não só para mim, mas uma decepção. Então, agora vem com essa palavra. Quando a gente espera algo, a gente espera. Se não obtém, a gente se frustra. Se a gente não só não obtém, como também causa algo muito lesivo para nós ou para um ente querido, ou para alguém que nos esperava junto, a gente gera a decepção. E a culpa está relacionada a essas experiências negativas vinculadas à emoção. Então, o Newton falou da metafísica, né? Eu tenho algumas questões a colocar, além das curiosidades, né?
Acho que esse campo todo é muito interessante, justo pela subjetividade que ainda a carrega, não é? E que na neurociência se coloca que, como Newton colocou, não é possível mudar o passado, mas eu posso mudar o que eu penso do passado. Então, no nosso cérebro, a gente pode tanto mudar o que pensa do passado, que é capaz de, inclusive, alterar circuitarias que nos armazenaram aquelas experiências passadas. O que é isso? É o efeito terapêutico. Seja qual for a nossa forma de terapia, o efeito terapêutico de modificar a visão que a gente tem sobre uma experiência prévia faz com que a gente mude a circuitaria dela e desvincule essa circuitaria de algo negativo. E assim, quando a gente pensa naquela experiência anterior, pode acarretar uma sensação de alívio que antes era uma sensação de culpa. E esse é o efeito terapêutico. Então, no teatro, a gente tem essa possibilidade ímpar de repetir experiências e, a partir disso, também processar dentro de nós a experiência armazenada, ou seja, a aprendizagem que a gente teve das culpas da nossa vida. Tão importante é essa possibilidade que a gente tem com o teatro. O quanto o teatro pode nos fazer bem, porque pode modificar a nossa culpa. E a culpa é o quê? São pedras que a gente carrega nas nossas mochilas, né? Não adianta carregar peso e ainda por cima ocupar mais espaço, que não pode ser reorganizado por algo através da ressignificação, né? Então, tem várias questões aí e acho que a gente pode trazer mais discussões. Uau! Muitas questões aí, acho que muitas coisas que os professores podem falar. A Thaís mandou para a gente um relato aqui no chat. Thaís, tu quer contar para a gente essa história? Eu acho que ela é muito legal da gente falar, que é um outro lado da culpa, e é uma outra culpa também que o artista se coloca, que não próximo dessa questão das aulas, que é o nosso foco, que a Isabel estava falando, mas também é muito legal para a gente pensar. Thaís, tu quer abrir teu microfone e falar, ou tu quer que eu leia? Thaís, deixa eu ver se a Thaís está aqui. Leia, por favor. Tá bom. Então tá. Thaís Lopa, ela diz, eu vou contar uma experiência que eu tive relacionado com medo em cena, mas também tem a ver com culpa. Eu me apresentava num circo, no tecido acrobático uma vez. E segundos antes de eu me apresentar, um show de um táxi maluco com os palhaços, e quando eles colocavam um táxi na coxia, a porta de ferro caiu na minha mão e quebrou uma falange no meu dedo. Ela quebrou um dedo. Nossa. Mas, mesmo assim, eu decidi entrar em cena, apesar de eu não saber se eu era capaz de fazer meu número. Eu fui. Gente, a gente tá falando de tecido acrobático, ela foi com o dedo quebrado. Porque o meu medo de me culpar por não ter ido era maior que o meu medo de fazer um número ruim. Eu não sei se a Isabel, o professor, o Newton, o Iro, querem comentar isso antes, porque também sinto eu, quando eu li, que tem também aquela culpa de não se apresentar, de não entrar no palco, né? Quando se comprometeu em entrar com o público. Eu vou só fazer uma partezinha. É exatamente aquela culpa que eu falo, que vem da responsabilidade que a gente assume com os outros de um processo maravilhoso que a gente precisa apresentar, né? Então, isso acontece muito quando tu vai para o espetáculo e apresentar como ela. Meu Deus, e aí eu esqueço uma fala, nunca mais eu me perdoo, por quê? Né? E ela, na mesma proporção, ela quebra o dedo dela, mas ela não pode decepcionar o grupo inteiro. Tem muita gente na cabeça dela que vai crucificar ela. Então, ela prefere cair da coisa, porque aí a culpa é dela e todo mundo vai se solidarizar com aquilo ali, porque aí vão auxiliar ela pelo o que será que aconteceu. Então, fica mais simples de eu me atrever e subir no tecido e fazer a ação mesmo com problema, do que eu negar a ação antes, porque o público e nem os colegas sabem que eu quebrei o dedo. Então, mas acho que nem ela sabia ali no tempo, né? E também foi muita coragem de tu ir com dor mesmo. Então, o comprometimento, né? O comprometimento aumenta a nossa força, essa coragem toda. Porque, claro, medo.
né? E é isso, né, Isabel, que a gente... Ela falou de 2 medos ali. Ela diz, foi incrível a minha reação corporal. Meu corpo ficou muito quente, eu não senti dor. Eu acho que o palco também, o comprometimento de estar lá e entregar um bom show, dá na gente essa... qual é o teu hormônio, Isabel? Que tu não sente sente calor e tu vai e faz. Mas é o que as endorfinas. O que aconteceu? O que aconteceu, pessoal? Thaís... Bom, eu conheço a Thaís, eu sei o quanto ela é uma artista completamente dedicada, assim, envolvida, faz por amor mesmo, é uma excelente artista. Então, o comprometimento é muito evidente, sempre. Mas tem mais uma grande questão, né? Além desse aspecto dela não querer, não estar ali, a partir do momento em que ela se comprometeu, esse processo todo fez com que ela se envolvesse emocionalmente muito mais e na situação em que tu está sendo testado, está sendo provado, né? Está sendo desafiado, exato. Ela lida com isso dessa forma como se fosse sobrevivência. Não estar ali é como se fosse morrer. Então, estar ali em frente a uma situação em que eu tenho que lutar pela minha sobrevivência, a liberação de adrenalina é tanta, somando, então, que ela sofreu uma lesão, a dor aumentou a secreção de adrenalina, e isso fez com que, junto com o comprometimento, ela liberasse muitas endorfinas. Muita endorfina, né? A concentração de endorfina aumenta tanto que a analgesia acontece, a morfina interna, a morfina endógena, que a gente chama. Então, ela teve uma analgesia relacionada porque ela estava extremamente comprometida, envolvida. Como um grande atleta, ela é uma grande atleta e uma grande artista. Então, ela foi capaz de ter uma performance excelente, apesar de que, claro, seria totalmente compreensível que ela não tivesse desenvolvido tudo, mas ela conseguiu não sentir dor, sentiu calor no corpo pela adrenalina e redução da sensação de dor no cérebro. Então, pra vocês verem o poder que o nosso cérebro tem de adaptação aguda e também pelo envolvimento, pela experiência. Não foi a sensação de culpa, mas eu acredito que muito mais o comprometimento e a sensação de estar ali no desafio, que alimenta muito os grandes atletas e grandes artistas. A gente tem uma performance muito melhor quando está envolvido em algo que a gente ama, então isso para todos. Que a gente e nesse acredita. caso, a gente acredita, viu? E aí, então foi isso, a sensação da entrada em cena. Então, assim, ó, Thaís, esse exemplo foi tão interessante mesmo, porque fecha completamente com o nosso tema aqui, a culpa na criação da cena, não é? Então, tu não te deixasse levar pela a sensação de culpa que tu terias, foi considerada realmente menor, e por causa do desafio e do envolvimento, do comprometimento que tu tinhas, o teu cérebro inundou todo o cérebro e corpo com endorfinas, a sensação da dor foi reduzida ou até anulada naquele momento, certamente depois sentisse muita dor, né? Depois de sair da cena, e foi por isso, neurocientificamente falando. Mas realizada, né? Feliz realizada. Aquela situação, vencido aquilo. Porque a culpa inicial foi a questão: eu vou ou não vou? Mas se eu não for, é um desespero. Mas se eu vou, pode doer muito. O que eu faço? Não, eu vou, vamos ver o que acontece. E nesse desafio, ela vence, e como tu disse, depois eu choro num cantinho de dor, né? Ao mesmo tempo que tu sente a dor física, como a gente já tinha falado, é muito importante a gente ver a diferença tão evidente, né, entre ter dor física, mas ter um motivo emocional para estar ali, que uma mãe é capaz de levantar um carro para tirar o filho de baixo, né? Então, nós somos capazes de nos lesionar e continuarmos em prol da sobrevivência e, fundamentalmente, da sobrevivência de outro. Você sabe o que acontece? Um exemplo muito clássico, assim, toda vez que a gente vai pegar o avião e vai levantar voo, tem as normas, não é? Caso ocorra a despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão sobre suas cabeças. Coloque primeiro em você e depois na outra pessoa que dependa de você. Atenção, coloque a máscara primeiro em você. É preciso, pessoal, cognitivamente, que a gente seja retreinado intensivamente para a gente colocar máscara na gente, porque no impulso, na hora de um risco, a gente vai querer salvar o outro, a quem a gente preza. Então, por isso a gente é capaz de seguir lesionado e salvar o outro. Então, se a gente colocar máscara no bebê antes da gente morre.
porque a falta de oxigenação, um ser que está em alto estresse, o efeito é muito mais rápido. E o bebê nem sabe que houve despressurização, mas o bebê foi salvo e aí o adulto pode morrer. Então, colocar a máscara em si, que está gastando muito mais energia, eu posso voltar a respirar, e aí eu salvo o meu bebê e os dois ficam salvos. Porque, naturalmente, a gente vai salvar o outro. Isso é lindo. A natureza nos dá essa força extrema para salvar aqueles a quem a gente ama. Aí o Então, avião isso também fez... Isso também fez a Thaís entrar em cena, porque ela ama o que ela faz e ela ama estar ali para oferecer isso para os outros. Muito bem. Isso aconteceu uma vez conosco aqui no espetáculo, em que a Duda Meneghetti, sim! Ela veio correndo uma cena, uma marcação, e ela tropeçou e caiu de joelho na cena e foi para o fundo, e ela começou a chorar, enlouquecida, disse que... E a gente lá atrás, não, a gente para com o espetáculo, não tem como. Disse, não, pelo amor de Deus, não pode fazer isso, porque eu vou conseguir, o espetáculo não pode parar, a plateia está aí, sabe? Então, ela criou uma estratégia de entrar em cena, fazer o resto do espetáculo, e ninguém notar que o joelho dela estava desse tamanho, né? Eu lembro, a gente foi com ela para o pronto-socorro, ela fez toda a cena, toda a peça, não é? E depois é que ela foi... Nossa, senti... Né? Exatamente. Incrível, é o caso da Thaís, né? É o mesmo caso da Thaís. Eu não sei quanto tempo a gente tem, Mariana. Temos mais 10 minutos dentro da nossa previsão de fechar 1 hora. E aí tem algumas questões que alguém gostaria de fazer, alguma coisa, porque eu acho que é legal abrir para o pessoal falar, então. Tá, vamos ver. Pessoal, alguém com alguma questão, quer abrir o microfone e comentar agora? Só me avisem aqui para ver se tem mais de uma pessoa ou se só uma. É uma pergunta para Isabel, se é possível. Vai, por favor, Miguel. Tá. Que ele apresentou uma coisa e fez um nó na minha cabeça. Então, aproxima o teu microfone mais próximo da tua boca, agora porque a gente está muito baixinho. Agora está ouvindo? Pode só falar mais alto, Miguel. A gente te escuta, mas bem baixinho. Tá, e agora? Sim. Melhorou. Eu vou tentar ver se consigo levantar o volume. É que ele usa aquele ali. Melhorou? Sim. Tá, bom. É o seguinte, Isabel. Apresenta a culpa como a impossibilidade de obter prazer. É isso que então, o que eu falei? É isso que tu falaste, quero saber se entendi. Só isso. Então, eu falei mais ou menos, mas não é bem nesse sentido, mas é o sentido seguinte. A gente faz algo... eu relacionei a falta de ter do resultado do prazer faz com que a gente iniba o comportamento que levou àquele desprazer. Então, a sensação de culpa vem a partir da nossa experiência. Quando a gente intenciona fazer algo, a gente tem uma espera, uma expectativa no resultado, que é satisfazer o nosso desejo, seja ele qual for. A gente tem um objetivo que é satisfazer o objetivo. Quando a nossa ação não leva à satisfação, leva à falta dessa satisfação, então é a falta do prazer resultante. A culpa vem relacionada ao fracasso de não ter obtido o prazer, entende? Tá, então entendi bem. É isso que tu falaste e agora eu separo agora essa culpa que tu está falando da culpa jurídica. Claro. Sim, Miguel. Eu achei muito interessante essas tuas colocações. Essa culpa jurídica, a questão de sentir ou não, arrepender-se ou não, assumir ou não, é uma outra questão mais complexa, que tem da ordem da ética, da moral e tudo mais que tu colocaste, que é muito interessante também. Falar sobre isso, uma coisinha importante. Um matador profissional, ele se sente gratificado por ter matado um número enorme de pessoas, não se arrepende e ele é culpado socialmente, mas ele não se culpa, entendeu? Sim, ele leva... E tiver que matar... Ele leva a satisfação. Ele vai matar. Então, é uma culpa separada. Uma culpa é social.
outra culpa Ele é responsável pela morte, mas ele não sente a culpa. Ele vincula a morte que ele causou ao prazer, justamente à obtenção do resultado da satisfação do objetivo. Exatamente, como eu falei para vocês. A culpa vem da insatisfação do resultado, no resultado, e da incapacidade de ter obtido prazer. Como ele mata por prazer, então ele não tem culpa, ao contrário, ele tem satisfação. Digamos que seja por prazer, né? Mas pode não ser por prazer. Tem gente que mata para obter o dinheiro, mas se ele conseguiu ter um resultado que trouxe prazer, a gente questiona muito, né? Critica muito, mas existe toda essa relação mesmo. Tá bom. Tá ótimo. Obrigado, Isabel. Agora está claro. Obrigada, né? Tá ótimo. Entendi. Mais alguma pergunta para os nossos diretores, para a Isabel, para o resto do pessoal que está acostumado também a ensaiar, que sente culpa em cena, que sente culpa fora de cena? Ou que já aconteceu alguma coisa com alguém que queira compartilhar. Aliás, Thaís, tudo ok com a tua história? Quer comentar mais alguma coisa? Eu achei o máximo a última frase dela, que ela ia se culpar mais por não ter feito a cena. E é verdade. Qualquer coisa, né? Mais alguém? Marília? Quero falar uma coisa. Teve uma novela que tinha um matador. Agora, essa última que teve, que ele dizia que ele não se sentia culpado porque pagavam para ele. Não que ele gostasse de fazer aquilo, mas era uma coisa profissional. Mesmo que para ele se sentia tranquilo, porque ele cumpriu aquilo que ele prometeu para aquele que encomendou a morte. Então, já é outro aspecto também, né? Não, mas ele tinha satisfação, né, Marília? Ele tinha satisfação de matar para receber o dinheiro, né? Então... Ele alcançava o objetivo, satisfação do objetivo. Então, ele era um sucesso, digamos, é um sucesso, né? Ao contrário do que normalmente gera culpa, é o fracasso. Sim, entendo, sucesso profissional daí, no caso, Exatamente. Interessante. Mas isso dentro de uma psicopatia, né, gente? Então, pensa só, a gente falando sem limites aqui, sem limites, né, sem colocação do que é correto ou incorreto. A culpa não está relacionada ao certo ou errado, que é uma coisa que a gente muitas vezes relaciona, né? Não. A culpa está relacionada a não alcançar a satisfação com a minha ação. E se eu alcanço satisfação, independente de qual seja, eu não vou ter culpa. Eu vou ter culpa de fracassar na obtenção da satisfação do meu desejo. Não importa se é certo ou se é errado, né? Daí é o outro lado do cérebro. O certo e errado é uma definição social, seja pela sociedade mesmo, ou pelo que eu previ para mim. Eu posso vincular o certo à satisfação e o errado à insatisfação. Posso vincular. Isabel, um comentário que estou falando. Tem um filme que chama Alzheimer, feito na Curtinha de Ferro, na época que ainda sim. O cara que era um assassino profissional e ele evidentemente não tinha culpa de nada. Ele matava e merecia dinheiro e se sentia feliz por ser um excelente profissional até que tem Alzheimer. Quando ele tem Alzheimer, tem que matar uma pessoa e ele não se lembra se matou ou não matou. Então, aí ele não consegue saber se satisfez o objetivo ou não. Exatamente. A vezes estava com culpa, a vezes sem culpa, com culpa, sem culpa, com culpa, sem culpa. Não, esse filme, tá? Excelente. É maravilhoso isso. Esse exemplo é muito bom. Daí mostra bem que a culpa aparece quando a falta da memória dele diz que ele não fez, então ele está insatisfeito com a operação. Interessante, né? Isso aí mostra realmente aquilo que a gente estava colocando. A falta da resolução de satisfiz ou não o meu objetivo é que gerou culpa. Aí o cara estava culpado, não sabia o que fazer. Né? Eu me lembro que comentou uma vez com o Newton isso, faz muitos anos, e o Newton me disse, imagina se o cara que tinha que matar tem um gêmeo. Pronto. Sim, aí nunca mais. Aí tá. Mas essa brincadeira do Newton não é minha. Tá bom, pessoal? Tá ótimo. Bom, acho que é isso de dúvidas hoje, de perguntas. Acho que agradecer a vocês todos por estarem participando aqui com a gente. Não sei, Newton, Iro, Isabel, querem fazer alguma colocação final? É tão bom a gente ouvir essas colocações de todos e a gente está aqui
propiciando todo esse encontro e essa discussão, né? E descobrindo coisas que estão muito perto da gente, assim, né? A gente se culpa por ter botado sal demais no arroz, mas eu só fiz aquilo, eu vou ter que comer ele. A gente tem essas coisas pequenininhas que também favorece toda essa continuidade, né? E super agradecer assim aos encontros que a gente está tendo, né? O pessoal que está super envolvido, querendo aprender, querendo compartilhar com tudo que a gente está fazendo. E só me resta assim, agradecer mesmo todo esse carinho que vocês estão tendo. E muito obrigado e que venham outras lives por aí. Eu gostaria de agradecer muito também e dizer que a gente está aprendendo junto sempre, é sempre muito válido. Cada vez que a gente comenta alguma ideia sobre algo, vem outras relacionadas, não é? Então, isso é muita aprendizagem, é muito satisfatório. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima. Eu também acho que essa experiência, essa experimentação de troca é fundamental para o crescimento de cada um de nós, né? Porque a gente tem ideias de algumas coisas, ideias de outras, e aí chega complementos que fazem reafirmar que a gente está num caminho de descoberta possível, né? E isso dá uma felicidade muito grande, né? Quando a gente percebe que a gente está buscando um novo caminho para o teatro, um novo entendimento dessa arte tão fantástica, e a gente consegue trazer algo que não era científico à luz da ciência, né? E isso é uma coisa que é maravilhoso, porque a gente faz associações e relações que a gente não tinha a menor noção do porquê acontecia isso nas nossas cabeças, no nosso momento. Eu sempre digo, antes de entrar no palco, é geral isso comigo, mas que merda, por que eu inventei isso? Agora não me lembro de mais nada, meu Deus do céu! Ai, estou num estado de nervos, entro em cena, tudo se clareia, a coisa funciona e fico numa felicidade quando termina. Não queria que terminasse, mesmo que fosse só uma pontinha, e é incrível essa recompensa que a gente tem da presença da plateia, porque a recompensa é imediata, né? A gente recebe o retorno, né? Não só da bilheteria, que essa é de menor importância, mas do aplauso, do reconhecimento que o trabalho chegou até os corações das pessoas. Isso é fantástico, né? E aí, quando a gente ouve tudo isso, que o nosso cérebro pode tudo, meu Deus, o impossível é aquilo que a gente não quer fazer. É isso aí. Uau. O Ítalo colocou aqui também: o teatro sempre será terapêutico, descobrir e ressignificar essas culpas ocultas é maravilhoso. A Kátia Bressani botou: estava maravilhoso, muito grata. Gente, muito obrigada pela presença de todo mundo aqui, pela colaboração de vocês. Acho que a gente está todo mundo aprendendo, todo mundo junto, e ainda mais com essa possibilidade, essa interação. E semana que vem, mantém o ritmo que a gente tinha programado? Vamos mudar alguma coisa na programação? Eu gostei muito da ideia que o Nilton trouxe agora a recompensa do reconhecimento do ator dentro e fora da cena. Eu acho que é muito legal isso. A gente fez uma linha, quando a gente pensou isso, que eram todos os sentimentos densos e a atuação, e eu acho que a gente está, 2, 3 lives falando muito de sentimentos densos, e daqui a pouco a gente pode fazer isso de enaltecer um pouco essa coisa boa. Repete aí, Iro, que eu vou anotar. Estou sem caneta. Tinha a ideia das ações mecânicas e dramáticas, mas também a questão da recompensa é muito interessante, né? Da recompensa, do reconhecimento do ator dentro e fora da cena, porque a gente também precisa ter essa recompensa fora disso. Entendeu? Como é que eu vou ser bem aceito numa outra
sei lá, performance num outro processo, enfim. Porque no momento, só para complementar o que ele estava dizendo, eu acho que a gente pode criar coisas, até exercícios, para se sentir recompensado de poder ter executado, né, esses exercícios, e até de não ter executado, como é que isso bate dentro de nós. Porque, normalmente, quando a gente não executa satisfatoriamente alguma coisa, a gente grava muito mais do que quando a gente executa satisfatoriamente. A gente aprende. Aprendizagem, né? Na aprendizagem. Eu acho que a recompensa ela é fabulosa no sentido de fazer com que a gente veja que necessita repetir para melhorar aquilo que a gente está fazendo, né? Então, está definido, coloquei o tema ali no chat. Podemos todos pensar em exemplos, em ideias e coisas para a gente trazer semana que vem e dividir, discutir, conversar. Só para avisar para quem estiver assistindo depois gravado, semana que vem vai ser dia... Que dia vai ser, gente? Deixa eu olhar aqui. Vai ser dia 12 de julho. Né? Nós tínhamos programado na listinha, Mariana. Era o Orgulho Cega. Ah, certo. Mas eu acho que essa sequência da culpa e da recompensa, depois a gente fala no Orgulho Cega. Eu acho que aí dá para... Acho que vai linkar bem. Não, e vamos falar de um sentimento leve nesse meio tempo. Tá bom. Né? Então, olha só para finalizar, teve uma pesquisa que foi feita sobre felicidade. Vocês sabem, segredos da felicidade? Assim, se a gente for pensar muitas vezes qual é o objetivo da vida, muitas vezes as pessoas poderiam dizer que é ser feliz, não é? Como é que a gente pode fazer para ser feliz? Pois foi feita pesquisa, neurociência fez pesquisa sobre felicidade. As pessoas recebiam um sinalizador para tocar em qualquer momento do dia e elas tinham que dizer o que elas estavam pretendendo fazer logo antes, estavam fazendo naquele momento e como elas se sentiam. Então, de 0 a 10, qual era o nível de felicidade? Simples assim. O que eu tinha que fazer, o que eu estava fazendo ali e qual era o nível de felicidade. E aí, então, muitas pessoas, mais de 2.000 pessoas ao redor do mundo. Então, as pessoas, elas anotavam e diziam o nível de felicidade. Resultados dessa pesquisa indicaram o seguinte: as pessoas diziam que estavam concluindo tarefas as quais tinham se determinado, elas tinham um nível de felicidade alto. As pessoas que não tinham conseguido concluir tarefas que tinham se proposto tinham um nível de felicidade baixo. Inclusive, compararam pessoas que ganharam grandes prêmios, por exemplo, tinham um nível de felicidade, depois de um ano desse ganho do grande prêmio, o nível de felicidade era semelhante ao nível de felicidade que tinham antes. Então, o que faz as pessoas se sentirem mais felizes? É cumprir objetivos que tinham traçado para si. Então, qual é o grande segredo? É a gente colocar metas possíveis. Se você tiver um sonho muito grande, e isso é muito importante, os sonhos têm que ser bem grandes, porque o sonho deve nos desafiar à busca, mas esse sonho tem que ter várias metas para serem alcançadas até ele, e não simplesmente alcançá-lo direto. Quando a gente tem metas possíveis, a gente resolve as metas, satisfaz os objetivos e inibe a culpa e elucida, então, e aumenta a nossa sensação de satisfação, que Exato. é... A metade do tempo do nosso outro encontro. Além do próximo e do outro também. Mas eu acho que vale a gente começar daí, então, semana que vem. É o spoiler. É o spoiler, é só o teaser. Então, tá bom, pessoal, muito obrigada e até semana que vem. Beijo a todos. Beijos. Beijos, tchau.